Eclesiastes capítulo 5, versículos 19 e 20. Vamos encerrar hoje o capítulo 5. Diz assim o texto da palavra do Senhor: quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Mais uma vez, versículo 19: quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Amém? Separei como tema para hoje, dentro desses dois versículos, a gente pensar e encontrar a felicidade, encontrar a alegria, de encontrar a presença de Deus a partir de um coração grato, encontrar o Senhor na gratidão. Você já deve ter percebido que há uma diferença absurdamente perceptível entre uma pessoa que é grata e uma pessoa que é ingrata na vida. Quem já teve alguma experiência assim? A gente percebe no olhar, a gente percebe na estrutura física da pessoa. Parece que uma pessoa grata, ela é um pouco mais leve, ela é um pouco menos carrancuda. Isso não importa, a gente não está falando de situação social, não estamos dizendo se a conta bancária dela está cheia ou não, a gente está dizendo que o coração dela é mais grato. E parece que uma pessoa que tem um coração mais grato, de fato, é uma pessoa mais leve, uma pessoa que sabe agradecer pelo dia, uma pessoa que sabe agradecer pelo alimento, uma pessoa que sabe agradecer pelos pequenos gestos que os outros fazem para consigo. Uma pessoa grata vive mais, vive em paz. Uma pessoa grata, de fato, é mais feliz. Aquele que é ingrato, ele é carrancudo, ele é sisudo. No português bem correto, ele é chato, é uma pessoa difícil de se lidar, porque a ingratidão, ela traz também a murmuração. Difícil uma pessoa ela ser ingrata e, além de tudo, ela não ser murmuradora. Parece que são duas coisas que caminham muito junto, e a gente vê isso com muita clareza, por exemplo, no povo de Israel no Antigo Testamento, porque o povo de Israel vai caminhando com Deus, Deus vai dando as coisas, a nuvem que cobre o povo durante o dia, de alguma forma protegendo contra aquele calor do deserto, a coluna de fogo que protege à noite contra os animais, que de alguma forma demonstra a presença de Deus, e o povo reclamando, e o povo ingrato. É o maná caindo, literalmente pão, alimento que cai do céu, e o pessoal reclamando. É Deus abrindo o mar vermelho no momento, parando, secando o rio Jordão, e o povo reclamando. Uma pessoa ingrata normalmente é murmuradora. Raramente uma pessoa ingrata, ela não murmura. E são duas características que enchem o coração de um peso desnecessário. Queridos, se você deseja encontrar minimamente a felicidade dentro das suas rotinas, seja grato. Seja grato a pai e mãe, seja grato ao seu esposo, à sua esposa, seja grato aos seus filhos, seja grato a Deus, porque o Senhor de fato tem cuidado de nós. Seja grato. Parece que Salomão tem um pequeno momento aqui de gratidão, porque ele diz: quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas. Parece que Salomão de alguma forma entende que toda a riqueza dele, a sua saúde, a sua sabedoria, o seu reino, foi conferido pela parte de Deus. Historicamente isso é fato. A gente sabe que Davi entregou o reino a Salomão completamente em paz. Não havia guerra nas fronteiras, as fronteiras tinham sido estendidas, havia paz externa, havia paz interna, o reino estava próspero. Salomão herda muitas riquezas. Sim, ele sabia disso, mas aqui ele declara que isso é uma bênção conferida pelo próprio Deus. Passa mais um slide aí para a gente. Nós precisamos ser gratos a Deus pelaquilo que temos e pelaquilo que somos. Vamos ler aí todo mundo junto? Tiago 1,17. Toda boa dádiva
e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, querido, vem do Pai das luzes. E Salomão aqui declara, versículo 19, quanto àquele a quem Deus conferiu riqueza. Quem confere riqueza é o próprio Deus. Minimamente Salomão está entendendo que não foi o seu braço, que não foi a sua força, que não foi o seu esforço, mas foi um presente, foi dádiva de Deus. Querido, entender que tudo que nós temos vem da mão do Senhor, não significa, nem nos autoriza a preguiça, não significa, nem nos autoriza uma vida cômoda. Você deve lutar pelos seus sonhos, você deve trabalhar, você deve estudar, você deve procurar progredir, amém? Mas quem te dá no final das contas? É o próprio Deus, porque tem muita gente que se esforça, tem muita gente que trabalha, tem muita gente honesta, tem muita gente competente, que por algum motivo não conquista. Que as pessoas vão dizer assim, olha, é sorte. A pessoa trabalhou no lugar certo, na época certa, a empresa cresceu, ela cresceu junto. A pessoa trabalhou certo na época que tinha o gestor, o gerente, o diretor certo, que era uma pessoa que valorizava, que dava atenção. E você vai ficar procurando mecanismos para explicar uma coisa, que com toda, e nós já vimos que Salomão vem numa sequência bastante incrédula, mas com toda a incredulidade, que a gente percebeu em várias falas de Salomão, aqui ele baixa a guarda e diz que toda riqueza, toda prosperidade vem de Deus, e é Deus quem dá, querido. Sendo Deus o dono de todo o ouro e toda a prata, assim a Bíblia diz, Deus é dono de todo o ouro, me ajudem, Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele, tudo pertence ao Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas estão nas suas mãos e todas as coisas estão debaixo do seu governo. Paulo vai dizer em Romanos que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se todas as coisas são de Deus, por que Deus dá riquezas a um e não dá a outros? Nós já vimos essa questão em um dos estudos passados, mas o fato, para quem não estava aqui, de repente trazer um pouco a memória, tanto a riqueza quanto a pobreza não fazem diferença no que diz respeito ao propósito, ao plano maior de Deus, que é nos fazer parecidos com Cristo Jesus. Eu vou repetir, tanto a riqueza quanto a pobreza, tanto a saúde quanto a doença, tanto tempos de paz quanto tempos de guerra, tantas as dificuldades como a bonança, não fazem diferença para Deus. Às vezes a gente se equivoca e de repente você vê assim, olha, fulano viveu até os 90 anos e morreu dormindo, teve uma morte tranquila, teve uma morte boa, e nesse sentido você pensa, Deus devia amar mais ele do que aquele que morreu com 50 anos e morreu num acidente trágico, ou morreu de uma doença terrível e ficou muito tempo no hospital. Será que Deus ama mais este do que aquele? Vamos ser sinceros, a gente não pensa essas coisas. Uma pessoa que tem mais oportunidade de vidas, uma pessoa que nasce num país, numa condição melhor, será que Deus está fazendo distinção entre pessoas? Querido, quem é que tem problema com a morte? Não é Deus. Deus não tem problema com a morte. Em Cristo Jesus, inclusive, Deus já venceu a morte. Amém? Não importa o tipo de morte que morramos, o que importa é com quem atravessaremos a morte. Se morreu com 10 anos, com 50 ou com 100, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não faz diferença, você consegue, vamos de novo, vamos buscar um raciocínio lógico. Não faz diferença viver 10 anos ou 100, para quem tem toda a eternidade ao lado de Cristo Jesus. Às vezes a gente se prende em coisas pequenas, para tentar justificar problemas do mundo, que não são problemas de Deus, não são problemas da eternidade. Qual a diferença?
para quem tem alguns milhões de dólares, de euro, quando uma pessoa dá ali uma gorjeta de 5, de 10, de 20 reais, a pessoa, aquilo não faz diferença nenhuma no montante dela. Não sei se você está conseguindo chegar no raciocínio que eu estou tentando colocar. Não faz diferença 10, 50 ou 100 anos. A eternidade, querido, é incontável. Não há nesse sentido uma injustiça ou uma preferência de Deus. Então os discípulos seriam pessoas que Deus teria mais raiva do que outros. Porque todos os discípulos, aqueles que andaram com Jesus, tiveram mortes terríveis. Um foi esfaqueado, o outro foi queimado, um foi degolado, o outro foi crucificado e assim por diante. Amava menos o Senhor aqueles? Em dado momento, Jesus recebe uma visita e diz assim: olha, aquele a quem tu amas está doente. João capítulo 11, ele recebe a notícia da morte de Lázaro, ou da doença de Lázaro. Querido, não é pelo que temos ou não temos neste mundo que nós não seremos gratos a Deus. Nós devemos ser gratos, porque em Cristo Jesus nós temos simplesmente todas as coisas. Tudo é nosso em Cristo Jesus. De alguma forma, Salomão declara aqui: quanto àquele a quem Deus conferiu riqueza. E talvez outro problema que nós tenhamos para ser grato a Deus pelas riquezas que nós temos, é porque a gente equivocadamente acha que ter riquezas é apenas aquele que tem dinheiro. E como diz um dito popular de alguns aí, eu não sei de quem é, mas tem gente que é tão pobre, mas tão miserável, que a única coisa que tem é dinheiro. E a pessoa não tem absolutamente mais nada. Não tem paz, não tem alegria, não tem esperança, não tem família. A pessoa não tem mais nada, ela é tão pobre que ela só tem dinheiro. Vamos ver alguns textos bíblicos? Êxodo capítulo 4, versículo 11. Deus dando uma resposta a Moisés. Êxodo 4, versículo 11, diz assim: e o Senhor respondeu-lhe: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? E Deus questiona a visão de justiça que Moisés tinha. Porque Moisés, para fugir de um plano de Deus, diz assim: olha, Senhor, eu tenho a língua pesada, eu não tenho facilidade na fala. E Deus está dizendo: isso nunca foi um problema para mim, porque eu sou o que faço todas as coisas. E se eu te escolhi, mesmo que você não tenha competência para falar, mas você vai falar com o faraó, porque eu serei contigo. Onde estava a riqueza da liderança de Moisés? Certamente não estava na sua capacidade de fala. A sua riqueza deveria ser a minha e a sua. A riqueza de Moisés deveria ser na fé de que, se Deus está conosco, coisas extraordinárias acontecerão. Quem é, de novo, versículo 19 de Eclesiastes 5, quanto àquele a quem Deus lhe conferiu riquezas? Queridos, sejamos gratos pelo que temos, sejamos gratos pelo que somos. E de novo, isso não nos dá o direito de sermos preguiçosos e acomodados. Nós devemos avançar, mas não em murmuração. Nós devemos avançar em gratidão, ser gratos a Deus pelo que Ele nos deu. Quais são as riquezas que você tem e que você pode e deve agradecer a Deus? Abra alguém para mim, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. As riquezas que nós temos e devemos ser gratos a Deus. Está aí na tela já. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas. Qual é a riqueza que você tem hoje, que muitos já não têm mais? Você tem o fôlego de vida. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Qual uma outra grande riqueza, pouco valorizada pelas pessoas, e que se tornou para alguns chacotas, para outros se tornaram tédios, para outros se tornaram brigas, para outros se transformaram em revoltas? Mateus 19, versículos 5 e 6. Outra bênção que Deus deu à humanidade. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher,
tornando-se os dois uma só carne. Passa mais um. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou, ou o que Deus uniu. O casamento é outra grande riqueza de Deus, é um grande presente de Deus. E quando não valorizamos aquilo que Deus valoriza, querido, nós nos tornamos pobres e miseráveis. Salmo 127, 3, outra bênção, outra riqueza que Deus tem dado e muitos não valorizam. Os filhos, a palavra de Deus diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. É outra riqueza, é outro poder, é outra coisa que Deus tem nos dado. O que dizer das bênçãos espirituais, da herança que temos em Cristo? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Outra riqueza que Deus tem nos dado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Salomão vai dizer: quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder. Deus tem nos dado alegria, Deus tem nos dado riquezas. Talvez a gente procure e perca muito tempo nas riquezas que são menores, naquelas que são passageiras, e não temos valorizado as riquezas que são maiores, e aquelas que de alguma forma ecoam para a vida eterna. São muitas as riquezas, são muitos os poderes. De novo, Salomão diz: quanto àquele a quem Deus ama, quanto àquele a quem Deus conferiu riqueza e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Só que Salomão, apesar de demonstrar um quesinho de gratidão, Salomão ainda acha que é fruto somente do seu trabalho. Mas nós também recebemos uma riqueza maior, que é fruto do trabalho dele. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Um poder que nós recebemos por algo que não trabalhamos, por algo que não merecíamos ontem, não merecemos hoje, não mereceremos amanhã, mas Ele tem nos dado. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Queridos, João 3,16 ainda vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem uma riqueza que vale mais, literalmente, que o mundo inteiro. A palavra de Deus deixa muito clara que Deus amou o mundo, mas não apenas o mundo no coletivo. Deus amou a mim, Deus amou a você. A palavra de Deus diz que uma vida, uma alma, vale mais que o mundo todo. Qual a maior riqueza, querido, que nós temos? Qual a maior riqueza que vem do alto? A nossa salvação, a vida eterna em Cristo. Outras riquezas que nós temos e nem sempre valorizamos, nem sempre somos gratos, me ajudem. Outras riquezas, o que os irmãos? Falei aqui da vida, do fôlego de vida, do casamento, da família, dos filhos, da salvação. Quais outras riquezas que nós temos? Oi? A saúde. Oi? Amigos. O que mais? Outras riquezas que nós temos? A água, né, que tem a ver ainda com a vida, tem a ver, né? O que mais? Oi? O próprio trabalho, a oportunidade de exercer alguma coisa, de se desenvolver, também é dom de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós temos a palavra de Deus na nossa língua materna. Nós temos uma igreja para cultuar. Nós temos irmãos em Cristo Jesus, pessoas para nos ouvir, pessoas para chorar conosco, pessoas para nos abençoar. Querido, nós somos ricos e nós precisamos ser gratos a Deus por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Querido, não deixe que as poucas coisas que não temos ainda, ou que nunca teremos,
Tem coisas que não temos ainda, mas que em algum momento da vida, de repente com trabalho, com esforço, com estratégia, com economia, você vai ter. Tem outras coisas que não, você vai trabalhar muito, vai economizar e não vai conseguir, porque não é isso que vai te fazer rico. Nós somos ricos, porque temos o Espírito Santo de Deus e o bom nome de Jesus sobre as nossas vidas. Não deixe que as poucas coisas que você não tem tire o brilho da glória, do muito que Deus tem dado a cada um de nós. Quando o Senhor Jesus fala àqueles que chegam diante do seu trono, diante do tribunal, e ele diz assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Seja grato no pouco, seja fiel no pouco, seja adorador no pouco. Porque, querido, quem não aprende a ser grato no arroz com ovo, ou no arroz puro com farinha, jamais vai ser grato com a picanha, jamais vai ser grato com o bife, a carne especial. Ou aprendemos a ser fiel no pouco, ou jamais seremos gratos no mundo. Passa mais uma aí para a gente. Uma outra coisa que nós precisamos ser grato. Talvez nem seja essa fala mais profunda de Salomão, mas é alguma coisa que fica aqui meio intrínseco, quando ele diz assim, no versículo 20: porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, não ficará pensando no seu passado, não ficará pensando no que já passou, não ficará pensando, não ficará amarrado, não se lembrará mais. E a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 8, versículo 12: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados, me ajudem, dos seus pecados, jamais, jamais me lembrarei. Nós fomos perdoados, e dos nossos pecados, Deus faz questão de não se lembrar. Não é que Deus tem Alzheimer, mas Deus faz questão de apagar, de nos limpar e de nos fazer novas criaturas em Cristo Jesus. Parece que Salomão tenta esquecer dos seus erros através das atividades, porque no versículo 19 ele fala aqui, desfrutar do seu trabalho, e no versículo 20 ele diz, porque não ficará pensando muito nos dias. Se ele não está pensando, se ele não está refletindo, ele está agindo, ele está atuando. Ele não está descansando, ele não está de férias, ele não está pensando, ele não está refletindo, e muita gente costuma fazer isso. Você não consegue parar, você não consegue descansar, você sempre tem que estar fazendo alguma coisa para esquecer. Porque existem mágoas, existem dores e existem pecados que te incomodam. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus veio para isso, para demonstrar, apresentar, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E não adianta você se entuchar de trabalho, ficar trabalhando de manhã, de tarde e de noite, sábado, domingo e feriado, turno e contraturno. Não adianta você ocupar a sua mente com estudos, com livros, com séries. Não adianta você ficar fazendo coisas. Salomão fez muitas coisas, passou mais de 20 anos construindo um templo, construindo casas, construindo palácios, construindo celeiros, construindo lugares para colocar os seus carros, os seus cavalos. Talvez Salomão não tivesse paz no seu coração. Tem gente que não consegue ir para casa se não parar num bar. E a pessoa precisa, ela não consegue ir direto para casa. Ela nem tem paz na sua casa, nem leva a paz para a sua casa. Ela já vem perturbada e perturba os outros que estão em casa. A pessoa não consegue chegar em casa porque não tem um diálogo com o seu cônjuge, não sabe o que conversar, não sabe o que conversar com os filhos. Então a pessoa vai procurando o que fazer, ela fica mais no trabalho, ela fica arrumando coisas, porque na verdade há uma perturbação profunda. Talvez Salomão encheu a sua mente de sabedoria, de provérbios, de charadas, de muitas obras. Inclusive Salomão não parou de fazer coisas, inclusive obras idólatras.
Salomão não parava de cultuar, ora ele cultuava o Deus verdadeiro, ora ele cultuava outros deuses, como se fosse possível manter essa vida dupla. Mas por que ele estava assim tão perturbado? Porque talvez Salomão não conseguisse esquecer dos seus pecados. Porque pecado, querido, só tem um jeito da gente esquecer. É necessário confessar, é necessário se arrepender. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Será que o que tem tirado o teu sono, o que tem tirado a tua alegria de estar em casa, de estar com a família, talvez não seja a paz que falte no teu coração? Parece que Salomão era uma pessoa realmente muito agitada, de muitas obras, de fazer muitas coisas. Mas Salomão não podia descansar, porque o passado dele estava sempre vindo à tona. Coloque para a gente Isaías 43, 25. Nós não precisamos encher as nossas vidas de coisa para termos paz. Também não precisamos fugir para os bares, para as esquinas, para as biqueiras. O que nós precisamos é de confessar os nossos pecados, porque a palavra de Deus diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro. Você não precisa ficar fugindo das tuas crises, você precisa apresentar elas diante de Deus. Muita gente que não consegue parar para descansar, porque a mente e o coração ficam de alguma forma trazendo a memória. E a gente sempre procura algum tipo de explicação. A gente, ao invés de confessar, ao invés de se arrepender, ao invés de ser grato pelo que temos e que somos, a gente quer uma explicação para as questões. Em João capítulo 9 tem uma história fantástica de uma pessoa que era cega de nascença. E os discípulos, passando ali com Jesus, perguntam: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E é uma pergunta que, ao mesmo tempo, a gente olhando friamente parece tola, mas ela é uma pergunta triste, porque demonstra o tipo de coração que aquela geração tinha. Porque se eles estão perguntando assim, foi os pais dele que pecou, nós estamos chamando Deus de injusto, porque Deus estaria imputando a outro o pecado de um, e Deus não faz isso. A alma que pecar, esta alma padecerá. Nós não pedimos perdão pelos pecados do terceiro, do outro, nós confessamos os nossos próprios pecados. Apesar de termos a tendência do pecado de Adão e Eva, nós não temos a culpa do pecado de Adão e Eva. Nós temos os nossos próprios pecados. E os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Como? Deus seria injusto? E poderia uma criança no ventre da sua mãe ter pecado ao ponto de nascer cega? Ou carregaria um pecado de uma outra vida? É uma pergunta realmente estapafúrdia. Mas Jesus responde: nem uma coisa nem outra. Ele nasceu assim, para que se manifestasse a glória de Deus. E mesmo nas nossas limitações, a glória de Deus se manifesta. Querido, você pode ser grato pelo perdão, porque os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Não seja escravo do teu passado. Não seja escravo do teu passado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O texto de Isaías que acabamos de ler: sou eu que apago as tuas transgressões, e do teu pecado eu não me lembro mais. Para terminar, sejamos gratos e tenhamos um coração cheio de alegria, cheio de vida. Uma pessoa grata tem um coração alegre. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Davi compara o que está acontecendo na sociedade. E no momento da cega, no momento da colheita,
no momento da riqueza, da fartura, de uma geração, de um povo agrícola. Davi olha, e havia trigos melhores do que outros, havia uvas melhores do que outros, produtos que são mais caros. E Davi olha assim, mesmo eles, com toda a riqueza, eles não têm o que eu tenho no coração. E voltando para o texto de Eclesiastes, no versículo 20, do capítulo 5, ele diz: porque não ficará pensando muito nos seus dias, da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. A alegria, querido, não está no celeiro cheio, a alegria não está na conta corrente recheada, a alegria não está no copo de vinho ou de cerveja cheio, a alegria está no coração cheio da presença do Senhor Jesus. Porque todas as outras coisas se esgotam nelas mesmas, mas quem tem Cristo, não apenas a alegria de Cristo nunca se esgota, como nós mesmos nos tornamos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você não apenas vai ter o teu coração de alegria, mas você passa a ser fonte de alegria para as pessoas. As pessoas terão alegria e terão prazer de estar ao teu lado, na tua companhia. Porque um coração grato, uma vida cheia do Espírito Santo, uma pessoa alegre em Cristo Jesus, é o tipo de gente que vale a pena viver do lado de pessoas assim. Queridos, nós precisamos ter um coração cheio da presença do Senhor Jesus. E Davi olha, ó, não é a fartura do cereal, não é a fartura do vinho, não é o resultado do trabalho, não é o resultado da colheita, não é a paz nas fronteiras contra os outros povos, não são as mulheres, não são os homens, não é a riqueza deste mundo. Senhor, algo que o Senhor colocou no meu coração é presente de Deus. Não foi algo conquistado, foi algo dado, é presente. E o Senhor Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Ele quer colocar algo no nosso coração, Ele quer nos encher da sua alegria. E diz um cântico que nós vez por outra entoamos: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Há uma alegria diferente, mais alegria, não que quem tem a conta corrente cheia, não quem tem a fartura do cereal e do vinho não possa se alegrar, pode, mas mais alegria tem aqueles que já conhecem a Jesus. É uma alegria incomparável, é uma alegria que nos sustenta para toda a vida. Coloque para a gente Efésios 5, versículo de 18 a 20. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vós. Olha a diferença de quem tem um coração cheio da presença de Deus, de quem tem um coração alegre, de quem tem um coração transformado. Como Davi disse: mais alegria puseste no meu coração, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Há uma alegria diferente, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Salomão reconhece que as riquezas vêm do alto, é Deus quem confere riquezas, graças, poder, é Deus quem dá saúde, é Deus quem permite a doença. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. Muitas vezes não somos gratos pelo que temos, porque achamos que riqueza é só o que o outro tem, mas nós temos vida, nós temos a palavra de fé, nós temos esperança, o nosso nome está escrito no livro da vida do Senhor, e isso não tem preço. Precisamos nos alegrar, ser gratos, porque os nossos pecados já foram perdoados. O escrito que era contra nós foi rasgado na cruz do Calvário. Já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não precisamos fugir do nosso passado,
nós precisamos é entregá-lo nas mãos do Senhor Jesus. E nós devemos nos alegrar, porque temos Cristo Jesus em nossas vidas. Você é alegre, querido? Isso não quer dizer que não passemos por momentos de tristeza. A gente passa pela tristeza, a gente não fica na tristeza. Isso não quer dizer que não passemos por momentos de dificuldade. A gente passa, a gente não fica na dificuldade. No mundo até teremos aflições, mas nós temos uma promessa, que Ele venceu o mundo. Deixa o teu coração ser cheio. A única coisa que enche, a única coisa que completa e jamais se esgota, a única coisa que faz bem. Todas as outras alegrias, elas são passageiras e muitas vezes fazem mal. Uma pessoa que se alegra na bebida, muitas vezes se torna escravo da bebida. Uma pessoa que se alegra com o sexo, muitas vezes se torna escravo do sexo. Uma pessoa que se alegra com tantas coisas desse mundo, aquilo pode se transformar em escravidão, aquilo pode se transformar em vergonha. Ela pode ser mal falada por causa de uma alegria mundana passageira. Mas uma pessoa cheia da presença de Cristo, vão falar o que dela? Vão dizer, ali vai um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Ali é uma pessoa alegre. Mas o que tem na vida dela? Eu não sei. Não é o carro, não é a riqueza, não é a saúde. Deve ter alguma coisa maior. O que há naquela vida? Mais alegria puseste no meu coração do que a alegria deles, quando se fartaram daquilo que passa. Porque céus e terra hão de passar, mas a palavra do Senhor não passará jamais. Amém? Seja alegre em Cristo Jesus o Senhor. Seja alegre.